O flash das câmaras explodiu no meu rosto como um tiro quando saí do Palácio da Justiça em Lisboa e o meu nome, Sofia Almeida, ecoava em todas as bocas dos jornalistas que bloqueavam a rua. 3 anos depois da acusação pública de Isabela Costa, filha única de magnata João Costa, dono do Império de Vinhos Costa Vinhos, a verdade que eu jurei enterrar para sempre estava agora exposta em todos os ecrãs do país. Não fui eu quem a seduziu, fomos nós que nos amámos em segredo durante meses, um amor entre duas mulheres que ela negou para salvar a herança e eu aceitei calar para não a destruir. O meu telemóvel vibrou sem parar no bolso do casaco, era o meu advogado, o meu antigo chefe, a minha mãe em pânico. Eu sabia que esta era a decisão que definiria o resto da minha vida, falar agora ou continuar a proteger a mulher que me traíra publicamente? Mas para entender o inferno de hoje, é preciso voltar ao dia em que tudo começou 4 anos atrás, numa gala de caridade no Mosteiro dos Jerónimos. Eu trabalhava como diretora de Relações Públicas na Costa Vinhos, um cargo que conquistei com suor depois de anos de faculdade em Coimbra. Tinha 28 anos, uma vida simples num apartamento em Alfama, sem luxos mas com dignidade. Isabela, com 26, apareceu ao lado do pai, um sorriso perfeito que escondia o peso de ser a única herdeira de um império avaliado em centenas de milhões. Os nossos olhares cruzaram-se durante o discurso sobre sustentabilidade no Douro. Ela aproximou-se depois, com um copo de vinho tinto na mão. Sofia Almeida, certo? Ouvi dizer que foste tu que organizaste esta noite inteira. Impressionante. A voz dela era suave, quase tímida, nada que fizesse prever o furacão que viria. Conversámos durante horas, afastadas da multidão. Ela confessou que odiava os eventos, que se sentia prisioneira de nome Costa, que sonhava com uma vida anónima em que pudesse simplesmente ser. Eu contei-lhe sobre as minhas raízes modestas em Setúbal, sobre a mãe viúva que criara sozinha. Quando a noite terminou, trocámos números. No dia seguinte, uma mensagem: queres tomar café longe dos olhares? Conheço um sítio em Sintra onde ninguém nos reconhece. Foi assim que começou. Encontros secretos em vilas escondidas, passeios de mão dada ao pôr do sol na Praia do Guincho, beijos roubados no carro dela com vidros fumados. Era intenso, era real. Ela dizia amo-te como se aquelas palavras pudessem apagar o mundo lá fora. Eu acreditava. Durou 11 meses perfeitos até ao dia em que o pai dela anunciou o noivado com o filho de um parceiro de negócios em Espanha. Isabela ligou-me às 3 da manhã a chorar. Não posso recusar, Sofia. A empresa está em crise financeira, o meu pai diz que é a única solução. Mas eu não o amo. Amo-te a ti. Prometi que encontraríamos uma forma. Uma semana depois, o pesadelo. Isabela convocou uma conferência de imprensa no edifício sede da Costa Vinhos. Eu assisti pela televisão, paralisada. Quero esclarecer um rumor que anda a circular. Sofia Almeida, uma funcionária da nossa empresa, aproximou-se de mim de forma imprópria. Senti-me pressionada, seduzida. Peço desculpa à minha família e peço que respeitem a minha privacidade. As palavras dela cortaram-me como facas. Seduzida. Eu, a sedutora. No dia seguinte, fui despedida por conduta inadequada. Os jornais chamavam-me caçadora de fortunas. As redes sociais explodiram, lésbica em terceira, arrastou a pobre herdeira para o vício. A minha mãe não falava comigo. Os meus amigos afastaram-se. E eu? Eu calei-me. Porque no meio da dor recebi uma mensagem dela: perdoa-me. Se eu contar a verdade agora, perco tudo. O meu pai vai deserdar-me. Promete que guardas o nosso segredo. Eu amo-te. Essa promessa foi a minha primeira decisão de vida ou morte. Falar significava destruir a mulher que amava, calar significava perder minha honra, o meu emprego, o meu futuro. Escolhi o silêncio. E foi assim que entrei no inferno que duraria 3 anos. Os primeiros meses foram um borrão de humilhação. O meu apartamento em Alfama tornou-se uma prisão, saía apenas à noite para comprar pão e leite, de boné e óculos escuros. O processo de despedimento por justa causa chegou pelo correio, assédio moral e ético.
O advogado que contratei de graça através de um amigo disse-me que podíamos contestar, mas eu recusei. Não quero arrastar o nome dela para tribunal. Ele olhou-me como se eu fosse louca. Sofia, isto é a tua vida. Eu sabia. Mas o amor, ou o que restava dele, pesava mais que a dignidade. Isabela desapareceu. Nem uma mensagem. Soube pelos jornais que estava em Madrid a preparar o casamento. Eu tentava reconstruir. Arranjei um emprego precário numa pequena agência de marketing em Cascais, longe do centro. O salário mal dava para pagar a renda, mas era honesto. À noite, revia as fotos que guardava num pendrive escondido, nós duas em Monsanto, rindo, o vento a bagunçar o cabelo dela. Uma vez, quase cedi e liguei. Desliguei antes do primeiro toque. A decisão seguinte veio 6 meses depois, quando o pai dela enviou um investigador privado. O homem abordou-me num café. Senhorita Almeida, o Sr. Costa oferece-lhe 200 mil euros para assinar um acordo de confidencialidade perpétua e nunca mais falar no assunto. Eu ri com amargura. Diga ao seu patrão que o meu silêncio já custou mais que isso. Recusei. Foi a segunda escolha que quase me matou. Aceitar o dinheiro significaria admitir culpa, recusar significava viver com medo constante de represálias. A minha mãe veio de Setúbal uma tarde. Filha, toda a gente fala. Dizem que tu e ela não conseguiu terminar. Eu abracei-a e chorei pela primeira vez em público. Mãe, eu amei-a. E ela amou-me. Mas o mundo não deixa. Ela não compreendeu, mas ficou. Foi a única âncora que me restava. Enquanto isso, Isabela casou-se em privado numa quinta no Alentejo. As fotos do casamento apareceram nas revistas, ela sorridente ao lado de um homem que mal conhecia. Eu apaguei o Instagram nesse dia. O primeiro ano terminou com uma ameaça anónima no meu e-mail. Se abrires a boca, perdemos as duas. Reconheci o estilo do pai dela. Mais uma vez, calei. Mas o preço estava a subir. Depressão, insónias, a agência onde trabalhava começou a receber chamadas anónimas a questionar a minha moral. O dono chamou-me ao escritório. Sofia, gosto de ti, mas os clientes entendes? Perdi o emprego outra vez. Decisão número 3. Aceitar um trabalho freelance remoto, isolada, para sobreviver. E foi nessa solidão que recebi a primeira mensagem dela em 1 ano e meio. Estou em Lisboa por um dia. Preciso ver-te. Por favor. Encontrei-a num hotel discreto em Belém. Ela estava mais magra, os olhos sem brilho. Sofia, eu morro todos os dias sem ti. Beijámo-nos como se o mundo fosse acabar. Foi o único momento de paz em meses. Mas quando ela saiu, disse, o meu pai contratou detetives. Não podemos repetir. Eu concordei. Essa noite, ao voltar para casa, soube que tinha sido seguida. A escolha estava feita, continuar a proteger o amor dela, mesmo que isso me matasse aos poucos. O segundo ano trouxe uma falsa calmaria. Mudei-me para um estúdio em Oeiras, mais barato, mais anónimo. Criei uma pequena página de consultoria online de imagem pessoal, ironicamente, ensinava empresas a gerir crises de reputação. O trabalho dava para viver, mas cada cliente novo era um risco. Não é aquela Sofia Almeida do escândalo Costa? Aprendi a usar pseudónimos. A minha mãe visitava-me aos fins de semana, trazendo tachos de bacalhau e silêncio cúmplice. Nunca mais falou de Isabela. Isabela, pelos jornais, vivia entre Lisboa e o Douro, a gerir parte do império enquanto o marido viajava para a Espanha. Soube que o casamento era fachada, ela aparecia em eventos com um sorriso plastificado. Uma noite, recebi uma chamada de número desconhecido. Era ela, a voz trêmula. O meu pai descobriu que ainda trocamos mensagens antigas. Ameaçou cortar-me a herança se eu não cortar todos os laços. Sofia, eu não aguento. Chorei ao telefone, mas disse as palavras que me rasgavam, então corta. Protege-te. Foi a decisão mais dolorosa até ali, escolher a segurança dela acima do meu coração partido.
2 meses depois, aconteceu o primeiro acidente verdadeiro. Uma reportagem investigativa na SIC revelou e-mails antigos da empresa onde eu aparecia como amiga próxima de Isabela. Nada explícito, mas suficiente para reacender o ódio online. Perdi 3 clientes de uma vez. O meu advogado ligou: podemos processar por difamação agora. Recusei outra vez. Não quero que ela sofra. Ele gritou comigo: estás a destruir-te por alguém que te abandonou. Talvez tivesse razão. Mas o amor ou o fantasma dele ainda mandava. Nessa altura, conheci uma amiga nova, a Raquel, psicóloga em Lisboa. Ela foi a única pessoa a quem contei parte da verdade. Sofia, o teu silêncio é nobre, mas está a matar-te. Um dia vais ter de escolher entre salvar-te ou salvá-la. Eu ouvia, mas não mudava. O ano terminou com outra mensagem secreta de Isabela: estou grávida. Falsa, claro, para o pai acreditar no casamento. Mas preciso de ti. Encontrámo-nos outra vez, numa casa alugada em Sintra. Passámos a noite a falar, sem tocar, só a respirar o mesmo ar. Quando amanheceu, ela disse: um dia vou contar tudo. Prometo. Eu sorri, mas sabia que era mentira. O preço do meu silêncio estava a tornar-se insuportável. O terceiro ano começou com uma oportunidade que parecia salvação. Uma agência grande em Porto ofereceu-me um contrato de imagem corporativa, remoto, bem pago. Aceitei, mas a primeira reunião virtual foi um desastre. O diretor reconheceu-me. Sofia Almeida, do caso Costa? Olha, gostamos do teu trabalho, mas a marca não quer polémica. Perdi o contrato antes mesmo de começar. Foi quando percebi que o meu nome estava manchado para sempre. Decisão número 4. Mudar legalmente de apelido para da mãe, Mendes. Demorei semanas no tribunal, mas consegui. Sofia Mendes renasceu, com um novo perfil LinkedIn e 0 menções ao passado. Isabela, entretanto, aparecia cada vez mais nas revistas como a nova cara do vinho português. O marido dela era um fantasma nas fotos. Soube por uma fonte anónima que o pai dela estava a preparar a sucessão. Isabela herdaria tudo, desde que mantivesse a imagem imaculada. Uma noite de tempestade, ela apareceu à minha porta em Oeiras, encharcada. O meu pai sabe que nunca consumamos o casamento. Ameaçou deserdar-me e processar-te por calúnia se eu falar. Abraçámo-nos como náufragos. Então continua calada, disse eu. Eu aguento. Ela partiu ao amanhecer, deixando apenas o perfume no meu casaco. O acidente que mudou tudo aconteceu em fevereiro. Isabela sofreu uma colisão frontal na A1 a caminho do Douro. Notícia de última hora: herdeira Costa em estado grave após despiste suspeito. Fui ao Hospital Santa Maria disfarçada. Não me deixaram entrar. Mas no dia seguinte, um hacker anónimo publicou no Twitter um áudio antigo nosso, a voz dela dizer: amo-te, Sofia, mais que o império inteiro. O país parou. A verdade explodiu. A notícia correu mais rápido que o fogo. Isabela Costa mentiu durante 3 anos. O romance lésbico era mútuo. Os mesmos jornalistas que me crucificaram agora batiam à minha porta. O pai dela deu uma conferência de imprensa do hospital: a minha filha foi manipulada. Vamos processar quem divulgou isso. Mas o dano estava feito. Isabela acordou 3 dias depois, e a primeira coisa que fez foi pedir para me ver. Os seguranças não deixaram. Eu fiquei do lado de fora, no parque de estacionamento, a ver as câmaras apontadas para mim. O meu telefone não parava, ofertas de entrevistas exclusivas, ameaças de morte de fãs dela, mensagens de apoio de desconhecidos que agora me chamavam vítima. O meu advogado insistiu: agora podes processá-los por difamação. Ganhamos milhões. Mas eu vi o rosto dela na televisão, pálido, a pedir privacidade. Mais uma vez, a escolha: falar e ganhar justiça, ou calar e proteger o que restava de nosso amor. Escolhi calar. Mas o mundo não deixou.
A família Costa moveu um processo contra o hacker e, indiretamente, contra mim, alegando que eu tinha guardado provas. O juiz marcou a audiência para dali uma semana. Isabela, ainda em recuperação, enviou uma carta pelo advogado dela. Sofia, se falares agora, perco tudo. O meu pai já ameaçou cortar-me o acesso às contas. Por favor. Eu li e queimei a carta. O preço da coragem estava a chegar ao limite. A audiência foi no mesmo tribunal onde tudo começara. Entrei de cabeça erguida, vestida de preto simples. Isabela estava lá, numa cadeira de rodas, o pai ao lado como uma estátua de gelo. Os jornalistas enchiam a sala. O juiz perguntou-me diretamente: Menina Mendes, confirma que o relacionamento foi consensual e que a acusação inicial foi falsa? O silêncio na sala era ensurdecedor. Olhei para Isabela. Os olhos dela imploravam. Eu podia destruir o império dela com uma palavra. Podia recuperar a minha honra, o meu nome, talvez até processar por milhões. Mas vi o medo, o amor que ainda existia por baixo de tudo. Sim, foi consensual, respondi. E eu escolhi o silêncio por amor. Não por medo. A sala explodiu. O pai dela levantou-se, furioso. Isabela chorou abertamente. O juiz suspendeu a sessão. Lá fora, as câmaras cercaram-nos. Pela primeira vez em 3 anos, peguei na mão dela em público. Chega de segredos, sussurrei. Ela apertou os meus dedos. Ega. O pai deserdou-a no dia seguinte. A empresa perdeu contratos, o nome Costa virou sinónimo de mentira. Eu perdi a paz que tinha construído, mas ganhei a liberdade. Vivemos agora num pequeno apartamento em Cascais, sem fortuna, mas com verdade. O preço foi alto, reputações destruídas, famílias partidas, anos de sofrimento. Mas sobrevivemos. Achas que o silêncio de Sofia durante 3 anos foi uma prova de amor verdadeiro ou uma covardia que custou caro demais? Verdadeiro ou falso?